Eu amo cinema, eu amo essa igreja vibrante que toca a cidade, que se abre dentro do templo do consumo, que alcança o perdido e que é experiencial, ela é gostosa, não é só a poltrona que é boa, mas isso que acontece aqui é extraordinário, muito bom, muito bom. Eu estou cada vez mais apaixonado por Jesus e eu queria que você se apaixonasse por Ele todos os dias. Amar a gente ama por opção, paixão a gente aquece todo dia. Lembra quando você conheceu sua namorada, sua atual esposa? Lembra como você queria ver ela todo dia? Lembra como você queria ligar e você ficava no telefone? Desliga você, não desliga você, não desliga você. É esse nível de amor e paixão que a gente tem que desenvolver e aprender com o Espírito todo dia a se relacionar com Jesus. E é isso que Ele espera de você. O Espírito Santo espera namorar com você. Namore com Ele. Se você não está ambientado com isso, se não é tão comum para você isso, procure, desenvolva essa relação. Te garanto que vai fazer muito bem na hora da angústia, na hora do desespero, na hora do aperto, na hora da dúvida, na hora da aflição. É o telefone do seu namorado, do seu noivo que vai tocar te ligando, dizendo: calma, noiva, a gente vai casar, tá tudo bem, eu estou cuidando de você. Eu estou com uma palavra fervendo dentro do meu coração, um texto que eu amo, está em Lucas 15, mas eu queria saber para quem que eu estou falando nessa noite. Queria conhecer você um pouco melhor. E eu queria fazer algumas perguntas. Eu sei que tem, acho que 3 visitantes. Eu vi um casal ali, com um bebezinho no colo. Sejam bem-vindos. Eu queria saber se tem alguém aqui que não tem muito ambiente, assim, não está acostumado muito a vir em igreja. Esse papo de cristianismo não é tão comum. Tem alguém aqui que não está ambientado com esse ambiente de igreja, assim, vem de vez em quando, não vem sempre? Tem alguém aqui assim? Só levanta a mão para eu te conhecer. Não é tão comum o ambiente e tal. Falaram que o Patrick não vem todo culto, né? Falta um culto por ano. Amém. Então eu estou falando para cristãos, ok? É isso? Todos aqui são cristãos? Fervorosos, apaixonados por Jesus? Levanta a sua mão se você é essa pessoa. Ok. Muito bom. Então eu estou falando para uma plateia salva. Estou falando para uma plateia apaixonada por Jesus, que um dia encontrou com Ele no caminho e se entregou para Ele. Ok, isso é importante entender. Queria ler com você então Lucas 15. Abra sua Bíblia, ligue o seu celular ou leia a tela aqui atrás de mim. Eu vou ler só do 1 e o 2 e depois eu vou refletir com você nas parábolas que vem na sequência. Talvez eu leia, talvez não sei o que eu vou fazer. Mas diz assim o texto, vamos ler na mesma versão para não confundir. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Só até aqui por enquanto. Olha que interessante. Jesus está falando para 3 tipos de pessoas nesse texto. Ué, pastor, mas você só tem 2 ali, tem publicanos e pecadores e fariseus, mas os discípulos sempre andavam com ele. Os discípulos estavam sempre com Jesus. Então Jesus falava para 3 pessoas nesse texto e nas 3 parábolas que seguem. Ele falava para publicanos e pecadores, ele falava para fariseus e religiosos, e os seus discípulos também estavam nessa conversa, estavam nessa cena. E eu tenho refletido muito sobre Jesus. Tenho olhado para Ele, como Ele se comporta e o que Ele de fato faz e como faz, e tenho tentado imitar Ele. Mas olha que interessante, nesse primeiro versículo ele fala que os pecadores queriam ouvi-lo. Os publicanos e pecadores eram todo tipo de gente daquela época. Os publicanos, sobretudo, eram os caras que cobravam impostos, era uma galera muito mal vista pelo próprio povo judeu. Cobravam impostos do próprio povo judeu em nome de um governo explorador. E pecador você pode imaginar todo tipo, mulher adúltera, viciado, para os bolsonaristas, os petistas, para os petistas, os bolsonaristas, era esse tipo de gente que estava ali. E é interessante porque era esse tipo de gente que a gente leu aqui que queria ouvir Jesus.
O texto é bem claro, esses caras do mal, pecadores de toda sorte, a escória da sociedade, aquilo que ninguém queria por perto, eram as pessoas que queriam ouvir Jesus. Está claro no versículo 1. Interessante que no versículo 2, o segundo tipo de pessoas para quem Jesus está falando, fala que eles murmuravam. Eles não só murmuravam, como eles condenavam, eles julgavam, eles estavam... Obrigado por ter deixado aí, Tami. Eles estavam criticando aquilo que Jesus estava fazendo. Esse cara está falando com... Esse cara come com gente ruim. Esse cara se relaciona com as piores pessoas da sociedade. E esses eram os fariseus. Esses eram os religiosos da época, que na nossa época são os pastores, são os padres, são os guias espirituais, são aqueles caras que em nome de Deus se rotulam sacerdotes. São esses os caras. Esses caras que falavam em nome de Deus, que batiam no peito e diziam, não, nós somos os representantes de Deus na terra. E esses caras, a respeito do que Jesus estavam fazendo, estavam descendo a lenha nele. Falou, cara, quem é esse aí que fica comendo com publicanos e pecadores? Vocês entendem que tem dois tipos de pessoas aqui claramente diferentes? Ok. E tem os discípulos. Os discípulos sempre seguindo, sempre ensinando, sempre ouvindo aquilo que Jesus estava falando. Daí na sequência desse texto, vem duas parábolas. Nem precisa ler, eu vou contar para vocês, vocês conhecem a parábola. Parábola da ovelha perdida. Não precisa pôr não. Jesus começa a contar uma parábola para essa galera que está ouvindo ele. E ele começa a falar do pastor que, perdendo uma ovelha, deixa as 99. Um texto vai dizer que é no pasto, no outro texto vai dizer que é no deserto. Mas wherever onde ele deixa, o fato é que ele deixa 99 ovelhas, ele vai buscar a 100ª ovelha. E ele procura incansavelmente. E quando encontra, o texto vai dizer que ele coloca ela no ombro e volta alegre e contente e reúne as pessoas e dá uma festa e celebra, porque ele encontrou a 100ª ovelha perdida. Ele bota em risco as 99 para buscar a 100ª ovelha perdida. E aqui eu queria ler o final dessa parábola, no versículo 7, se você quiser pôr, Tami. E a conclusão dessa parábola é: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam se arrepender. Atenção que há alegria nas duas pessoas. A questão é que há mais alegria no 1% que se salvou. De 100, uma ovelha foi salva, 1% no céu, do que nas 99 que também tem alegria sobre eles e expectativa mas que não querem se arrepender. Aqui o problema está claramente nos 99 que entendem que não precisam de arrependimento. Vocês concordam comigo? Vocês estão seguindo o meu raciocínio? Legal. A próxima parábola é a da dracma perdida. A Bíblia vai contar e a gente vai perceber, pode deixar o último texto dessa parábola também no gatilho, mas não põe ainda, que uma mulher na sua casa, perdendo uma dracma de 10, liga a sua lanterna e vai atrás daquela dracma e procura incansavelmente, desesperadamente até encontrar. E quando ela encontra, assim como o pastor que encontrou a 100ª ovelha, ela chama as suas vizinhas e faz uma festa e comemora aquela dracma perdida. E aí a conclusão dessa parábola, no versículo 10, é a seguinte: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Notem que aqui 10% se arrependeu, 10% foi salvo. Os anjos festejam 10%. O céu festejou 1%. Mas também há expectativa de alegria nas 99, obviamente. Há uma expectativa de satisfação nas 10, mas os anjos comemoram 10% dos que se arrependeram.
as pessoas, a humanidade, porque Jesus está falando uma parábola a partir de uma pessoa, um pastor, uma mulher perdeu 10 dracmas, um pastor qualquer perdeu uma ovelha. Na perspectiva das pessoas, a comemoração é da plenitude, do 100%. A expectativa é de que eu tenha tudo, que eu tenha o máximo, e porque eu tenho o máximo, porque eu ganhei mais um, eu fico feliz, eu me alegro. Aí o texto traz na da ovelha que os céus comemoraram 1% mais do que 99 que não tinham compreensão de consciência de que precisavam se arrepender. A dracma perdida traz a consciência de que os anjos comemoraram 10% que se arrependeram. E aí, manos, vem a parábola que, talvez a parábola que eu mais sou apaixonado, que é a do filho pródigo. E eu vou contar essa parábola para vocês, e aí depois que eu contar, melhor do que ler, a gente vai extrair alguns pontos importantes sobre isso. A parábola do filho pródigo você conhece muito bem. Um pai muito rico, dono de muita propriedade, tem 2 filhos. E um dos filhos decide antecipar o pedido da sua herança. Ele vai e diz: pai, eu quero sair fora. Eu quero que você me dê a herança e eu quero ir embora. A Bíblia diz que o pai faz isso, o pai antecipa a sua herança. Ele nem morreu e ele divide a herança entre o mais novo e o mais velho. E o mais novo então decide sair fora. E ele vai para um outro país, ele vai para um lugar muito distante. E ele consome todo o seu recurso com prostitutas, com bebedeiras, baladas e todo tipo de problemas, todo tipo de imoralidade. E o dinheiro acaba rápido. E quando acaba, ele decide se juntar a um cara que cria porcos, e a consciência dele é: eu vou servir esse cara e eu vou comer assim como comem os porcos, vou comer daquilo, das alfarrobas dos porcos. Só que quando ele chega lá, nem isso direito ele consegue fazer. E aí ele cai em consciência, ele lembra que ele tem um pai, e ele fala: caraca, os funcionários do meu pai estão vivendo em condição melhor que eu vou voltar, eu vou me arrepender, e eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e contra você, contra o Senhor, me receba como um dos teus funcionários. E aí ele então, diz o texto que ele volta, e se aproximando da propriedade do pai, é interessante notar que o pai, me parece que estava na expectativa de encontrar esse filho. Tanto é que o texto vai dizer que o pai, vendo o filho chegar, ele sai na direção do filho, com muita, muita alegria, eu posso imaginar. E aí ele abraça aquele filho, ele beija aquele filho, e o filho, antes do pai dizer qualquer coisa, diz: pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, me coloca para trabalhar como um dos teus funcionários. E o pai nem responde essa besteira que o filho fala, e o pai então fala: tragam uma roupa nova e vistam nele, peguem o anel da minha família, peguem o meu anel e coloquem no dedo dele. E também tragam uma sandália e calcem os seus pés. Aquele meu filho que estava morto, ele reviveu. Aquele que eu tinha perdido apareceu, ele voltou. Vamos sacrificar um cordeiro para comemorar o seu retorno. E aí então começa a festa, e a parábola vai para um outro filho, vai para o filho mais velho. E aí o filho mais velho, voltando do seu árduo trabalho, ouve aquele burburinho e pergunta para um dos funcionários do pai: o que está acontecendo ali? E o funcionário do pai vai dizer: aquele seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, e está comemorando o seu retorno. O texto vai dizer que o filho ficou contrariado, ficou descontente, e vai contar que o pai foi na direção do filho mais velho. Presta atenção. O que o pai fez quando viu o filho mais novo? Foi ao encontro. O que o pai fez quando sentiu a ausência do filho mais velho? Foi ao encontro do filho mais velho. E com o filho mais velho, ele fez a mesma abordagem. E ele convida então o filho mais velho para ir para a festa. E o filho mais velho, contrariado, insatisfeito, ofendido, diz: eu estou aqui trabalhando para você arduamente todos os dias, e você nunca me deu um cabrito para fazer uma comemoração. E aí vem esse teu filho, que nem meu irmão é mais, e você faz uma festa para esse pecador imundo.
E o pai vira para ele e fala: filho, tudo é seu. Não diz isso no texto, mas eu não sei se você lembra, filho, eu antecipei a herança para você. É seu. Por que você não fez? A minha alegria é você. Tanto é que eu estou te convidando, vem comemorar comigo. Seu irmão mais novo chegou. Infelizmente o texto não nos conta que o filho mais velho foi para a festa. E não foi de fato. Bom, feche seus olhos. Espírito Santo, eu quero que o Senhor nos ajude a extrair desses textos, dessa história, pontos importantes para a nossa vida. Eu estou diante de uma plateia, Pai, que me disse te conhecer, que me disse ser comum esse ambiente de igreja, e então que o Senhor fale ao coração deles e ao meu, por meio dos princípios que a gente extrai dessas escrituras. Em nome de Jesus, e que o Senhor tire de nós toda morte espiritual, tire de nós toda apatia espiritual, tire dos nossos corações, Pai, essa conformidade, essa satisfação com um pouco. Tira de nós a identidade corrompida pelo trabalho e nos conecta à realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Guia-nos nessa verdade, Pai. Nos ajude. Nós temos o Senhor e o Senhor nos tem. Amém. Bom, vou relembrar os pontos que eu comecei pontuando. O primeiro ponto é que tem 3 tipos de pessoas ouvindo: os discípulos, os pecadores e os fariseus, os religiosos. Está claro para vocês que está tudo bem com os pecadores? A história final dos pecadores deu boa? A alegria pela ovelha que foi encontrada, a alegria pela dracma encontrada no céu com os anjos. E aí eu dei uma estatística, né? O céu comemorou 1%, os anjos comemorou 10% e o Pai foi na direção de 100%. A vontade de Deus, a preocupação de Deus é com 100%. Ele vai na direção dos pecadores e Ele vai na direção dos religiosos. Aqui o exemplo do Pai é claro. Ele não quer comemorar 1 nem 10, Ele quer comemorar 100. Ele está preocupado com 100. Agora a resposta de quem foi abordado pelo Pai é diferente. E vocês percebem que o ponto desse texto não tem a ver com os pecadores, porque o problema dos pecadores foi resolvido? Eu perguntei isso no começo por causa disso. Eu queria saber quem está me ouvindo aqui. E se você está acostumado com esse ambiente de igreja, então eu sei que você já entendeu que Jesus morreu por você, e que no dia em que Ele gritou tetelestai, está consumado, você sabe que o problema do pecado foi resolvido e agora o pecado não domina mais o mundo. Você sabe que se por um pecado, por um homem, o pecado entrou no mundo, muito mais a salvação e a glória de uma vida por meio de Jesus Cristo. Você sabe disso. Então você sabe que o ponto dessa parábola não é o pecador. E se tivesse alguém aqui se sentindo como pecador, a minha mensagem seria dirigida só para essa pessoa. E eu diria: Jesus te ama ao ponto de morrer por você, de dar tudo por você, está tudo bem com o que você fez. A partir de agora você tem uma opção de mudar de vida, de se arrepender. Não no sentido de pedir perdão, porque os fariseus também pediam perdão. A questão aqui não é você se arrepender só no sentido de se constranger, de se consternar, de se ter remorso daquilo que você fez. Fariseu, religioso faz isso. Crente, filho de Deus, se arrepende e muda a maneira de pensar e toma uma atitude, como o filho mais velho fez. Ele não só pensou, puxa, fiz errado, mas ele foi na direção do Pai. E quando chegou diante do Pai, ele falou: Pai, eu errei contra você e contra os céus. E aqui se resolve o problema do pecador. É simples, é fácil. Difícil é resolver o problema do religioso. Difícil é resolver o problema daquele que bota no seu trabalho a sua identidade. E aí quando o pecador chega, o filho chega, o Pai faz 3 coisas com ele. E aqui a gente resolve o problema do pecador. O Pai diz o seguinte: tira essa roupa suja, tira essa roupa cheia de esterco, esquece as merdas que você fez,
Esquece os erros que você cometeu, tô aqui uma roupinha limpa. É assim que eu te vejo, como um filho limpo. Toma minha roupa branca. É assim que você está, você se arrependeu, você tomou uma atitude, para mim o importante é ter você. E aí, ele pega um anel, porque o filho disse, já nem sou mais digno de ser chamado seu filho. O pecado, ele faz a gente perder a consciência da nossa identidade. E aí o pai pega um anel da família e coloca no dedo dele e fala, não filho, você é o meu filho. Eu tenho uma aliança com você. E aí ele pega as sandálias e coloca nos pés. Esse é o evangelho. As sandálias com a preparação do evangelho, da paz. Eu tenho boas notícias para você. Eu sou o seu Salvador. Tá tudo bem, filho. Já não me lembro mais dos seus pecados. Vem comigo. Vem comigo, você é meu filho, vamos festejar. Eu vou pegar alguém, um cordeiro, na simbologia da parábola, Cristo que está contando a parábola, está falando de si mesmo, e eu vou sacrificar esse cordeiro, e a gente vai comemorar, porque ele vai morrer no seu lugar, e resolver toda essa conta passada. Mas essa história vocês conhecem bem, vocês estão familiarizados com o contexto da igreja. Mais difícil mesmo, manos e manas, e eu falo isso olhando para a minha própria vida. O nosso coração, o coração daqueles que estão acostumados a ir à igreja, a trabalhar para a igreja, ele facilmente se distrai com as atividades da igreja. Ele facilmente se distrai com a identidade na atividade da igreja. Ele facilmente começa a se parecer com o filho mais velho, e eu queria chamar a sua atenção para observar o filho mais velho. Essas 3 parábolas, elas estão direcionadas para os religiosos. Eu não quero te ofender chamando de religioso, mas eu quero te chamar a atenção para, se você tomar cuidado, se a sua mentalidade não está se tornando como a de um religioso. Os pecadores queriam ouvir, os fariseus estavam murmurando do que Jesus estava fazendo. E aí ele fala, mais alegria no pecador que se arrepende, um só, do que 99 que nem acha que precisa de mim. Sabe qual que é o problema da gente não ter consciência do porquê a gente faz as coisas, de quem nós somos e em quem nós somos? É que a gente começa a botar a nossa identidade, desculpa a repetição, no nosso trabalho, naquilo que a gente faz. E é assim o filho mais velho. O filho mais velho, ele está trabalhando, ele está ralando, ele está preocupado com aquilo que ele está produzindo. E nesse sentido, os dois são iguais, porque os dois queriam o dinheiro do pai, mas não queriam o pai. Os dois queriam, e aqui estão 2 tipos de modelo de pessoas de relacionamento com Deus. Um que quer o que o pai pode dar e faz o que quer com isso, se livrando da relação com o pai. E o modelo daquele que também quer o que o pai dá, mas para se livrar do pai, faz tudo certinho, para não ter que precisar do pai, para que o pai tenha a obrigação de satisfazer suas vontades. E aqui que é perigoso para você e para mim, porque às vezes a gente começa a entrar num ativismo, a gente começa a entrar num ritmo frenético de execuções. Eu me comporto, eu não falo palavrão, eu dou o dízimo, eu vou na igreja todo domingo, e aí você começa a achar que Deus passa a ter a obrigação de fazer alguma coisa para você. E aí quando Ele não faz, o que você faz? Qual é a sua resposta para aquilo que Deus não faz, que você gostaria que fizesse? Aí você começa a se chatear, você começa a se ofender, você começa a se magoar, você começa a se frustrar, e a sua oração agora já é uma oração questionadora, já é uma oração inquisitória, já é uma oração tipo, Deus, você não está me vendo? Você não está me ouvindo? Pô, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, por que você não está me abençoando, Deus? Você começa a se questionar se Deus está vendo o que você está fazendo. Você acha que não? Você começa a pôr a identidade naquilo que você faz, e aí você começa a se ofender quando as pessoas criticam o que você faz. Eu não sei você, mas eu costumo observar muitas pessoas se ofendendo quando alguém critica, pontua, corrige aquilo que você está fazendo para Deus.
Por que que você faz isso? Por que que você se ofende quando alguém discorda? Por que que você se magoa quando alguém critica o seu trabalho? Será que não é porque você está pondo a identidade no seu trabalho? O sistema religioso que tão de perto nos rodeia, ele nos assedia na direção de fazer para merecer. Ele nos assedia na direção de fazer para ser. E esse é um erro muito, muito comum que a gente comete na caminhada cristã. Isso vai nos afastando da essência da relação. Lembra que eu falei de namoro no começo aqui? Os 2 filhos queriam o que o pai podia dar. Só que um foi e radicalizou para um lado e o outro radicalizou ao ponto de nem precisar do pai. Eu vou fazer tudo certinho, porque eu não quero nem falar com ele. Porque se eu fizer tudo certinho, ele tem obrigação de. Só que o pai já tinha dado, gente. Deus já deu para você tudo aquilo que você precisa para chegar até o último dia da tua vida. Para de botar Deus na parede achando que ele tem obrigação de alguma coisa. Ele já fez o que ele nem tinha obrigação de. Pare de se ofender quando as pessoas questionam, ou te ajudam, ou te aconselham, ou perguntam se você está fazendo aquilo certo, ou até te criticam mesmo. Você não é o que você faz. Que interessante que o filho mais velho, lembra que o pai, ele dividiu a herança antes de morrer para o filho mais novo? Então, se o filho mais novo saiu e gastou tudo aquilo que ele tinha, quando ele voltou e a outra metade era do filho mais velho, olha a revolta do filho mais velho aqui. Na verdade, aquele novilho gordo matado era do filho mais velho, vocês concordam? E às vezes a gente está como os filhos mais velhos, se afastando dos filhos mais novos. Não, isso é meu. Eu não quero repartir isso com ninguém. Esse ministério aqui é meu. A banda aqui é minha. Não, aqui essa área sou eu. Não, eu sou o melhor. Não, isso aqui é meu dinheiro. Não, para eles não. Não, 10% é muito. Tudo então? Deus me livre de dar tudo. Mas a boa notícia, manos e manas, é que o nosso irmão mais velho não é o mesmo irmão mais velho da parábola. A boa notícia, meus irmãos, é que o nosso irmão mais velho, ele deu tudo. Ele não deu só um cordeirinho, ele deu a sua própria vida. Eu queria resgatar essa consciência com você nessa noite, sabe? A graça, a bondade de Deus, a maravilha dos nossos serviços e cultos, a falta de problemas, elas nos acostumam mal. A gente fica desacostumado de depender da fonte exclusiva, poderosa e verdadeira de toda a provisão, de todo o poder, de toda a capacidade. E a gente se desconecta dessa fonte. O filho mais velho, ele fazia para receber. O filho mais velho, ele precisava fazer para se sentir pertencente, para se sentir ser. E toda vez que alguma coisa toca naquilo que a gente faz, ou naquilo que a gente projeta ser, a gente entra em crise. Eu sei que isso acontece com você. Só que o filho mais novo, quando chega, ele entende que o pai fez para ele. E aqui é o ponto. Eu não faço as coisas para Deus para ter. Eu faço as coisas para Deus porque Ele já fez. Ele já fez tudo por mim. Jesus, Ele me deu tudo aquilo que o dinheiro não compra. Ele me deu tudo aquilo que cargo, função, emprego não compra. Você tem noção que Jesus te deu a eternidade? Quem assiste filme de ficção vê que as pessoas fazem o impossível para alcançar a arca da aliança, a fonte da vida eterna.
Todo mundo está procurando a eternidade através do poder da sua própria mão, mas Jesus deu isso antes de você nascer, sabendo as merdas que você ia cometer. Você tem acesso à vida eterna. Mais que isso, ele, diferente do filho mais velho, ele saiu do seu lugar, ele saiu do seu país, ele saiu do céu e veio para a terra para buscar você, irmão mais novo, que estava todo lá amassado no meio dos porcos. Ele não esperou voltar. Jesus foi lá do céu para a terra para buscar a gente. E aí ele não deu um cordeirinho, ele se deu. Sabe por quê? Para te tornar um cidadão do céu. Você tem dupla cidadania, cara. O Brasil, a política, a gente tem que se preocupar sim, fazer o que todo mundo está fazendo aí, com consciência do que está fazendo, mas wherever o que acontecer aqui, o que determina o meu destino é o que o céu determina sobre mim. Eu não sou dessa nação, eu sou da nação celestial. Eu sou um cidadão do céu, eu sou um rei sacerdote, eu sou um embaixador de Cristo, ministro de reconciliação, pastor, mestre, apóstolo, evangelista, cheio de fruto do Espírito Santo. Esse Espírito está sobre mim, é Ele que determina o meu destino. Quanto custa isso? Que trabalho que você pode produzir para Ele, que recompense o que Ele já fez. Então, eu não faço para receber alguma coisa, eu já recebi alguma coisa, e por isso eu faço. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Não é uma vida dissoluta de qualquer forma, e nem uma vida workaholic, produtiva, reconhecida, cheia de... Não. O Evangelho é: eu me tornei filho. Deus está preocupado, mais do que estar preocupado com o que você está fazendo, Deus está preocupado em te ter. Se Ele te tem, meu irmão, o que você faz, como um pai cuidando de uma criança em educação, Ele assiste. E se você vai para um lado mais ou menos errado, Ele dá uma palmadinha aqui, fala, não, fecha uma porta ali, e aí você, tá, aí você volta para o meio, daí você começa a ficar muito felizão com o resultado, a projeção e tal, daí Ele fala, não filho, menos, e se Ele tem você, whatever, o demais, Ele te conduz, porque Ele é seu pai, Ele vai na sua direção. Mas ainda tinha um terceiro público, os discípulos. E é aqui que eu me apaixono por essa parábola. É aqui que eu posiciono a minha identidade. A gente fica olhando para o filho mais novo nessa parábola, para o filho mais velho, para a 100ª ovelha, para a dracma. Mas tinha os discípulos nesse rolê. E eu queria te convocar para o exército dos discípulos. Talvez você esteja se sentindo como uma multidão de pecadores, querendo ouvir Jesus para sair desse poço de pecado que você se enrosca toda hora. Talvez você estava se sentindo como um religioso. Putz, eu faço, ninguém me reconhece. Eu faço, Deus não abre a porta. Eu faço, parece que Deus não está me ouvindo. Eu tenho aprendido, por experiência própria nos últimos dias, que a melhor coisa quando a situação não está favorável para você, não é a oração de petição. Ai Deus, abre a porta, faz isso, faz aquilo. É a oração de Paulo e Silas na prisão. É a adoração. Quantos aqui adoram quando as coisas estão ruins? Que bom que tem uns 2, 3 que levantaram a mão. Eu estou aprendendo a fazer isso agora. Mas a gente está bem distante de ser preso por causa do Evangelho e chegando lá, depois de ser espancado, adorar a Deus de mãos levantadas. O poder disso é tão maravilhoso que um terremoto aconteceu nesse dia. Percebe como a gente está perdendo o parâmetro daquilo que é de fato agradável e pleno e puro e íntegro e reto e extraordinário de Deus? E aí eu queria te convidar para seguir aqui o exemplo, aquilo que Jesus deixa para os discípulos, porque tem uma mensagem para os discípulos também, e não está no filho mais novo e também não está no filho mais velho. A mensagem para os discípulos está no Pai. O que Deus tem para você
e para mim. A Bíblia diz: orem para que Deus envie ceifeiros, porque os campos estão brancos. Deus está clamando, o Espírito está gritando nos corações: precisamos de ceifeiros. A igreja de Jesus já venceu em Apocalipse, mas nós precisamos avançar na proclamação que o reino de Deus é chegado. Nós precisamos avançar na proclamação dessa boa notícia. Nós precisamos tirar as pessoas dos porcos, da multidão, e trazer para discípulos, trazer para Jesus, trazer para o Evangelho, para o reino. Então eu quero te convidar a ser como o Pai, a ser um discípulo. Porque Jesus estava dizendo isso na ilustração: seja como o Pai. E o Pai vai na direção do pecador. E no pecador que perdeu a sua identidade, ele lembra: você está limpo por aquilo que eu fiz. Você é meu filho, eu tenho uma aliança com você. Toma aqui o teu anel da minha família, você agora é filho. E vamos juntos proclamar esse evangelho. Toma essa sandália nos teus pés. Mas o pai também vai na direção do filho mais velho, ele também vai na direção dos religiosos, ele também vai buscar o filho mais velho e fala: filho, vem comemorar comigo. Não, vamos na direção de todo mundo. Vamos na direção de todo mundo. Nós somos discípulos de Jesus e eu quero te convocar para isso. Saia dessa vida de pêndulo. A gente é como um pêndulo: uma hora está tudo bem, outra hora está tudo ruim. Uma hora você quer salvar o mundo, outra hora você quer se revoltar, outra hora você quer vender tudo, outra hora você quer comprar tudo. Uma hora você está bombando com Deus, outra hora você não quer ver mais ninguém da igreja. E vem ser um discípulo, vem ser como o Pai, vem ser como o Senhor, porque Ele é o modelo para mim e para você. Vá na direção de todos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho que te deu sentido de vida. Vá na direção de todo aquele que precisa da boa nova que você acessou. No seu trabalho, para além do que acontece na Central House Fellowship, para além do que acontece aqui no Ventura, para além do que ainda vai acontecer em outros cinemas do país. As pessoas que trabalham com você são filhos mais velhos e mais novos que precisam que você seja o pai para eles e coloque a roupa nova, o anel e a sandália nos pés das pessoas. Eu queria fazer esse apelo para você, olhar para os seus colegas de trabalho, para os seus passageiros de Uber. Eu queria apelar para que você olhasse para os seus parentes, os seus primos, suas primas. Estamos chegando no final do ano, a gente para. Seja um missionário na sua família, onde quer que você vá. Leve anéis, leve roupas novas, leve sandálias e coloque isso nas pessoas. E olhe para os mais velhos que estão, talvez como você, e lembre as pessoas que elas não são o que elas fazem, que elas são amadas porque Jesus amou primeiro. Seja um discípulo, seja como o Pai, e vamos juntos estabelecer o reino de Deus na terra, transformar Curitiba, o Paraná, o Brasil e os confins da terra. Vamos crer nisso. Amém? Queria orar mais uma vez. Fique de pé, a gente vai cantar mais uma música. Pai, eu sei que esse grito que queima dentro do meu coração por mais discípulos, por mais ceifeiros, é seu grito, Pai. É seu grito. Começa a queimar no coração das pessoas, Jesus, aqui nessa noite. Aquela palavra que um dia eles receberam de ministério, aquele culto que você foi um dia e alguém virou para você e disse: Deus tem um ministério para você. Eu queria que você se lembrasse disso. Eu queria que você se lembrasse que um dia Deus disse para você que você prosperaria e que esse dinheiro não era só para você e sua família, mas era para financiar o reino. Eu queria te lembrar disso. Deus está contando com aquilo que Ele depositou sobre você. Eu queria te convidar a se arrepender se você ainda está se frustrando com as expectativas que você criou a respeito de você mesma ou mesmo.
Talvez você olhe para alguém que toca, que prega, para alguém à sua volta e fala: ninguém está me vendo. Eu faço, e ninguém está me vendo. Deixe de ser como o filho mais velho. Você é amada, você é amado por aquilo que você é em Deus. Ele tem algo para você. Se alegre porque Ele já fez e comece a fazer pelo que Ele fez, não pelo que Ele vai fazer ainda. Se arrependa nessa noite, mas não na perspectiva dos fariseus, porque os fariseus, eles também rasgavam as suas vestes e eles faziam jejum de arrependimento, mas era remorso. O arrependimento é mudança de mente. Mude a sua maneira de pensar, se satisfaça em Cristo, se satisfaça em que Ele já deu tudo, uma cidadania, uma identidade, Ele já deu uma pátria, Ele já deu um destino, Ele já deu vida eterna, Ele já deu um exército para você. Se arrependa nessa noite e mude de vida ao sair desse lugar. Comece a sonhar com nações, com empresas, com igrejas, com pregações, com a expansão do reino de Deus. Se preocupe com aquilo que Deus está preocupado, e Deus vai se preocupar com você. Cuide das coisas dele e Ele vai cuidar das tuas coisas. Senhor, eu declaro, Pai, nessa noite um quebrantamento, um arrependimento de consciência e com atitudes práticas a partir de amanhã. Eu declaro, Senhor Jesus, corações queimando, Pai, por pregar o Evangelho, por anunciar o reino de Deus chegado na terra. Eu declaro, Senhor, pessoas lembrando de sonhos e palavras, tendo sonhos e visões, sendo boca de Deus no carro, no trabalho, em todo lugar, Pai. Resgata, Senhor, aquela chama pelo perdido, porque os campos efetivamente estão brancos para a ceifa. Em nome de Jesus.